Você sabia que a cada 5 minutos uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer de intestino no Brasil? E se eu dissesse que o seu corpo pode estar enviando sinais de alerta há meses, mas você talvez não esteja prestando atenção? Existe uma lista de 10 sintomas que podem salvar a sua vida. O câncer de intestino é considerado um dos tipos mais traiçoeiros de câncer, porque se desenvolve silenciosamente, como um ladrão que entra na sua casa sem fazer barulho. Para pessoas com mais de 55 anos, o risco aumenta consideravelmente. Todos os anos, mais de 14 mil brasileiros perdem a vida por causa desta doença. O que torna tudo ainda mais trágico é que, na maioria dos casos, quando os sintomas ficam evidentes, o câncer já se espalhou para outras partes do corpo. É como uma planta daninha que cresce no jardim. No início você não percebe, mas quando finalmente a vê, ela já tomou conta de tudo. Por isso, conhecer os sinais iniciais é fundamental para quem está nesta faixa de idade. Você sabe por que algumas pessoas descobrem o câncer de intestino no início e outras apenas quando já é tarde demais? Qual é o erro mais comum que pessoas da nossa geração cometem ao ignorar os sinais que o corpo envia? E quais são exatamente esses 10 sinais que podem fazer toda a diferença na sua saúde e na sua vida? Fique até o final para descobrir as respostas que podem transformar o cuidado com a sua saúde. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos diga nos comentários de qual região você está assistindo. Adoraríamos conhecer melhor nossos seguidores. O intestino grosso, também conhecido como cólon, é como o sistema de esgoto da sua casa. Ele processa os restos de comida que o seu corpo não conseguiu aproveitar e elimina o que não serve mais. Quando células do intestino começam a crescer de forma descontrolada, surge o câncer. Pense no intestino como um tubo longo, com aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Este tubo tem uma parede interna lisa, como a superfície interna de uma mangueira de jardim. Quando tudo está funcionando bem, os restos de comida passam por este tubo sem problemas. Porém, às vezes pequenas bolinhas, chamadas de pólipos, começam a crescer na parede interna. É como se pequenas verrugas aparecessem dentro da mangueira. A maioria destes pólipos é inofensiva, mas alguns podem se transformar em câncer ao longo dos anos. O processo é lento. Geralmente leva entre 10 a 15 anos para um pólipo se tornar canceroso. Por isso, quando detectamos e tratamos os pólipos precocemente, podemos prevenir o câncer completamente. O problema é que tanto os pólipos quanto o câncer inicial não causam dor nem desconforto. É por isso que os exames de prevenção são tão importantes para pessoas acima dos 50 anos de idade. Sinal número 1: sangue nas fezes. Este é provavelmente o sinal mais assustador e, infelizmente, também o mais ignorado. Muitas pessoas acreditam que sangue nas fezes sempre significa hemorroidas, especialmente aqueles que já tiveram este problema antes. Hemorroidas são muito comuns depois dos 50 anos, mas nunca devemos assumir que todo sangramento vem das hemorroidas. O sangue do câncer de intestino pode aparecer de diferentes formas. Às vezes você vê sangue vermelho vivo, outras vezes as fezes ficam muito escuras, quase pretas, como borra de café. Também pode acontecer de você não ver sangue nenhum, mas o médico detectar sangue microscópico em exames. Um estudo realizado em hospitais brasileiros mostrou que 70% das pessoas que tiveram sangramento intestinal e procuraram ajuda médica rapidamente tiveram diagnósticos precoces. Compare isso com apenas 20% daqueles que demoraram mais de 6 meses para procurar ajuda. Se você notar qualquer tipo de sangramento, mesmo que seja apenas uma vez, não espere para ver se vai acontecer de novo. Procure um médico imediatamente. Lembre-se, hemorroidas e câncer podem existir ao mesmo tempo na mesma pessoa. Sinal número 2: mudanças nos hábitos intestinais que persistem por mais de 2 semanas. Seu intestino é como um relógio. Depois de décadas de vida, você conhece bem o ritmo do seu corpo. Algumas pessoas vão ao banheiro todos os dias, outras dia sim, dia não.
O importante não é a frequência, mas sim a constância. Quando algo muda drasticamente e continua mudando por semanas, isso pode ser um sinal de alerta. Se você sempre teve o intestino regular e de repente começou a ter prisão de ventre severa, isso merece atenção. O contrário também é verdade. Se você nunca teve problemas intestinais e de repente começou a ter diarreia frequente, pode ser preocupante. Médicos explicam que tumores no intestino podem bloquear parcialmente a passagem das fezes, causando prisão de ventre. Ou podem irritar a parede intestinal, causando diarreia. Às vezes a pessoa alterna entre os dois problemas. Fezes muito finas, como lápis, podem indicar que algo está estreitando a passagem no intestino. Preste atenção se essas mudanças vêm acompanhadas de gases excessivos, cólicas intestinais ou sensação de que o intestino não esvaziou completamente. Sinal número 3. Anemia inexplicável e fadiga extrema. A anemia acontece quando você não tem glóbulos vermelhos suficientes no sangue. Muitas pessoas, especialmente mulheres depois da menopausa, desenvolvem anemia e pensam que é normal para a idade. Embora a anemia possa ter várias causas, quando ela aparece sem explicação em pessoas mais velhas, pode ser um sinal de sangramento interno no intestino. O tumor pode sangrar aos pouquinhos, tão devagar que você nem percebe o sangue nas fezes. Esse sangramento constante vai tirando o ferro do seu corpo ao longo dos meses. Os sintomas incluem cansaço extremo, que não melhora com descanso, falta de ar ao subir escadas, palpitações do coração e palidez na pele. Um exame de sangue simples pode detectar anemia. Se os seus exames mostrarem anemia por falta de ferro e você não tem uma explicação clara, o médico precisa investigar se há sangramento no intestino. Sinal número 4. Perda de peso sem tentar emagrecer. Quando falamos de perda de peso preocupante, não estamos falando de 2 ou 3 quilos que podem variar naturalmente. Estamos falando de perder 5 quilos ou mais em 6 meses sem fazer dieta, sem exercitar mais e sem mudar os hábitos alimentares. Isso acontece porque o câncer usa muita energia para crescer, roubando recursos que o seu corpo precisa para funcionar normalmente. Além disso, substâncias produzidas pelo tumor podem acelerar o metabolismo. Algumas pessoas ficam felizes quando perdem peso sem esforço, mas perda de peso inexplicável depois dos 50 anos sempre merece investigação médica. Um estudo acompanhou 1.000 pessoas com mais de 60 anos por 5 anos. Aqueles que perderam peso sem explicação tiveram 3 vezes mais chance de ter algum tipo de câncer diagnosticado. Fique atento também se a perda de peso vem acompanhada de perda de apetite ou se você sente que fica satisfeito comendo muito menos. Sinal número 5. Dor abdominal persistente, especialmente cólicas e gases. Todo mundo tem dor de barriga de vez em quando, mas a dor relacionada ao câncer de intestino tem características específicas. Geralmente, é uma dor tipo cólica, localizada na parte de baixo da barriga. Muitas pessoas descrevem como uma sensação de que o intestino está torcido por dentro. A dor pode vir acompanhada de muito gases presos, que não conseguem sair facilmente. Você pode sentir a barriga inchada e desconfortável, especialmente após as refeições. O que torna essa dor preocupante é a persistência. Não é uma dor que aparece hoje e passa amanhã. É uma dor que continua voltando durante semanas ou meses. Se você precisa tomar remédios para dor de barriga mais de 2 vezes por semana durante várias semanas seguidas, isso é um sinal para procurar ajuda médica. Sinal número 6. Náuseas e vômitos sem causa aparente. Embora náuseas e vômitos sejam mais comuns em câncer de estômago, também podem aparecer no câncer de intestino, especialmente quando o tumor está localizado no início do intestino grosso. O tumor pode causar obstrução parcial, fazendo com que a comida tenha dificuldade para passar. Quando isso acontece no intestino, você pode sentir náusea, especialmente depois de comer. Às vezes, o vômito acontece várias horas depois da refeição, e você pode até reconhecer a comida que comeu.
Pessoas com obstrução intestinal também podem sentir que a barriga está sempre cheia, mesmo comendo pouco. Se você está tendo náuseas frequentes sem razão aparente, especialmente se não consegue comer as porções normais de comida, vale a pena conversar com um médico. Lembre-se que náuseas também podem ter outras causas, mas quando persistem por semanas, merecem investigação. Sinal número 7. Sensação de evacuação incompleta. Este é um sintoma que muitas pessoas têm dificuldade para descrever, mas quando sentem, sabem que algo não está normal. É a sensação de que você precisa ir ao banheiro. Vai. Mas quando termina, sente que ainda não acabou. É como se sempre sobrasse algo para sair. Médicos chamam isso de tenesmo. Imagine que você está esvaziando um balde de água, mas por mais que vire o balde, sempre parece que sobrou um pouco de água no fundo. Essa sensação acontece porque o tumor pode estar ocupando espaço no reto ou irritando as terminações nervosas da região. Algumas pessoas voltam ao banheiro várias vezes seguidas, tentando se sentir completamente vazias, mas a sensação persiste. Se você tem essa sensação persistente por mais de 2 semanas, especialmente se vier acompanhada de outros sintomas, procure orientação médica. Sinal número 8. Mudança na consistência ou formato das fezes. Depois de décadas de vida, você conhece bem as características das suas fezes. Quando algo muda drasticamente e permanece mudado por semanas, pode ser um sinal importante. Fezes muito finas, como lápis ou fita, podem indicar que algo está estreitando a passagem no intestino. No intestino, um tumor pode crescer e diminuir o espaço por onde as fezes passam. Fezes fragmentadas, que saem em pedacinhos pequenos e duros, também podem ser preocupantes. O contrário também vale. Fezes constantemente líquidas ou pastosas, quando sua tendência sempre foi ter fezes formadas. Presença de muco em excesso, como uma gosma transparente ou esbranquiçada misturada às fezes, também pode ser sinal de irritação no intestino. O importante é prestar atenção ao que é normal para você e notar quando algo muda de forma persistente. Sinal número 9. Dor pélvica ou na região lombar sem causa conhecida. Esta dor é diferente da dor nas costas comum que muitas pessoas sentem por problemas da coluna ou músculos. A dor relacionada ao câncer de intestino geralmente é mais profunda, localizada na região baixa das costas ou na pelvis. Acontece porque, quando o câncer cresce, pode pressionar nervos ou se espalhar para linfonodos da região. É uma dor surda, constante, que não melhora mudando de posição ou tomando remédios comuns para dor nas costas. Algumas pessoas sentem como se fosse uma pressão interna. Outros descrevem como uma dor que parece vir de dentro dos ossos. A dor pode irradiar para as pernas ou para a região genital. Se você está sentindo dor pélvica ou lombar persistente, que não tem relação com esforço físico, queda ou problema conhecido da coluna, e especialmente se vem acompanhada de sintomas intestinais, vale a pena investigar. Sinal número 10. Febre baixa recorrente e suores noturnos. Este sintoma é menos comum nos estágios iniciais do câncer de intestino, mas pode aparecer quando a doença está mais avançada. É uma febre baixa, geralmente entre 37,5 e 38 graus, que vai e volta sem razão aparente. Não é como a febre de gripe, que sobe rápido e depois passa. É uma febre persistente e inexplicável, que pode durar semanas. Vem frequentemente acompanhada de suores, especialmente durante a noite. Você pode acordar com o pijama ou lençol molhado de suor, mesmo que o quarto não esteja quente. Isso acontece porque o sistema imunológico está tentando combater o câncer, causando inflamação no corpo. A febre do câncer tende a ser mais persistente e não responde bem a antibióticos. Se você tem febre baixa recorrente por mais de 2 semanas, especialmente acompanhada de suores noturnos, procure avaliação médica. Agora que você conhece os 10 sinais de alerta, é importante saber o que fazer se notar qualquer um deles. O primeiro passo
é não entrar em pânico. Ter um ou mais destes sintomas não significa automaticamente que você tem câncer. Muitas outras condições podem causar sintomas similares. Hemorroidas, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, infecções, parasitas e até mesmo estresse podem imitar alguns destes sinais. O importante é não ignorar os sintomas, especialmente se persistem por mais de 2 semanas. Anote quando os sintomas começaram, com que frequência acontecem e se há algo que os melhora ou piora. Esta informação será valiosa para o médico. Se você tem apenas um sintoma leve e esporádico, pode aguardar 2 semanas observando. Mas se tem vários sintomas ao mesmo tempo, se há sangramento visível, perda de peso significativa ou dor intensa, procure ajuda médica imediatamente. Para pessoas com mais de 50 anos, especialmente aqueles com histórico familiar de câncer de intestino, é recomendável fazer exames preventivos regularmente, mesmo sem sintomas. A colonoscopia é considerada o padrão ouro para detectar pólipos e câncer precoce. O exame pode ser desconfortável, mas detecta 95% dos cânceres de intestino. Existem também exames de fezes que podem detectar sangue microscópico. Embora menos precisos que a colonoscopia, são úteis como triagem inicial. É importante estar ciente de algumas situações onde estes sintomas podem não indicar câncer, mas, ainda assim, merecem atenção médica. Se você recentemente iniciou um novo medicamento, alguns remédios podem causar mudanças intestinais, sangramento ou outros sintomas da lista. Medicamentos para coração, anticoagulantes, anti-inflamatórios e até mesmo alguns suplementos podem afetar o intestino. Pessoas com diabetes descontrolado podem ter sintomas intestinais que melhoram quando o açúcar no sangue é controlado adequadamente. Quem tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa pode apresentar sintomas similares aos do câncer, mas geralmente já tem diagnóstico conhecido destas condições. Mesmo assim, pessoas com doenças inflamatórias intestinais têm risco aumentado para câncer e precisam de acompanhamento regular. Se você está passando por período de muito estresse ou luto, o intestino pode reagir com sintomas diversos. Porém, nunca atribua sintomas persistentes apenas ao estresse sem investigação adequada. Mulheres na menopausa podem ter alterações intestinais devido às mudanças hormonais, mas isso não deve ser usado como desculpa para não investigar sintomas preocupantes. Sempre informe seu médico sobre todos os medicamentos que toma, incluindo vitaminas e produtos naturais. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender sobre estes sinais importantes. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like e compartilhe com familiares e amigos que possam se beneficiar destas informações. Conte nos comentários se você já teve algum destes sintomas e como lidou com a situação. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Compartilhe este vídeo, especialmente com pessoas da sua família que têm mais de 50 anos. O conhecimento pode salvar vidas. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até a próxima.